Olá, mais uma vez, é com grande alegria que eu chego até você aqui no programa Celebrando Deus. Eu quero dar continuidade neste assunto sobre avivamento, baseado aqui em Abacuque, capítulo 3, especialmente o versículo 2 que diz: "Aviva, ó Senhor, a tua obra". E configurando a este assunto deste texto, nós estamos já há algum tempo estudando, eu e você e aqueles que me acompanham aqui, o capítulo 1 do livro de Atos, onde o nosso Senhor ele esteve de maneira tão íntima com os seus discípulos, trazendo as últimas recomendações sobre a descida do Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de Pentecoste, porque aconteceu na festa judaica do Pentecoste. O que eu quero mostrar para você aqui, numa sequência de textos, gostaria que você observasse, porque há algo que nós temos que entender sobre o que é esse derramar do Espírito Santo. Portanto, eu quero ler uma sequência de textos, começando aqui por Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Veja o versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Agora, no Evangelho de João, capítulo 4, o versículos 13 e 14 diz: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se converterá nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ainda aqui no Evangelho de João, capítulo 7, os versículos 37 a 39. No último dia da festa, o grande dia, pôs-se Jesus em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Isso disse do Espírito que receberiam os que crescem nele, pois o Espírito Santo ainda não fora dado porque Jesus não fora glorificado. E por último, Apocalipse, capítulo 22. Os versículos 1 e 2 diz: Depois me mostrou um rio limpo da água da vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua da cidade, de um e do lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês seu fruto, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. Todos esses textos formam para nós um lindo quadro. Primeiro, no texto de Atos, nosso Senhor Jesus, ele vai fazer uma analogia do batismo de João com o derramar do Espírito. A palavra batismo, a sua raiz, significa um mergulho. Era justamente isso que o nosso Senhor estava dizendo. Que esse batismo seria como que um mergulhar em um rio. E que rio é esse? O rio do Espírito. Nos textos de João, capítulo 4 e também capítulo 7, nós podemos ver o nosso Senhor colocando a base dessa grande revelação. E ele vai dizer que aqueles que crescem nele, do seu interior fluiriam rios de águas da vida. Ele disse para a mulher que esse rio que formaria no seu interior é como uma fonte que salta para a vida eterna, isto é, para a eternidade. E lá em Apocalipse capítulo 22, especialmente o versículo 1, diz que do trono flui o rio da água da vida. Se você observar esses dois pontos, você vai ver a grande lição. E essa grande lição vai ensinar para nós o que é verdadeiramente esse batismo com o Espírito Santo. Se você observar, existem duas pontas deste grande rio. Primeiro, da onde ele flui. Ele flui do trono. E aonde ele culmina? Ele culmina no nosso coração. Isso é tão maravilhoso. É justamente o que está no Salmo 46. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Isso que significa ser cheio do Espírito Santo. No próximo programa, eu quero continuar a partir desse ponto, para te ajudar a entender o que é esta vida cheia do Espírito Santo. E tudo isso tem a ver com esse grande avivamento que nós devemos experimentar nesse tempo. Que Deus te abençoe e que Ele continue falando ao teu coração.